Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. 合コンに行ったら女がいなかった話。 Suo fala que um mal entendido é fácil de se resolver, mas quer que eles se resolvam. Então pergunta se Tokiwa vai fazer algo agora. Ele responde que não. Ela sugere irem olhar em volta, pois uma ideia de como ajudá-los pode aparecer. Ele concorda, a deixando feliz. Eles olham várias lojas. Tokiwa pergunta se isso vai ajudar seus amigos. Suo responde que talvez, e coloca blusas na frente de Tokiwa, dizendo que ficam bem nele, e pergunta se quer combinar. Ele responde que ficaria ansioso, e que isso é para casais. Ela diz não exatamente, e chama um atendente, que aparece e fica impressionado com Suo. Ela diz que recomendou uma camisa para seu amigo, e pergunta o que ele acha deles combinarem, deixando o funcionário pensativo. Ele responde que ficaria excelente. Suo pega na camisa de Tokiwa e pede por favor. Ele cede, mas pede cores diferentes. Ela compra duas camisas. Ele pergunta se ela não está esquecendo o objetivo principal. Ela responde claro que não, toda feliz. Ela nota algo, um conjunto de equipamentos para acampar, e tem uma grande ideia. No campo para acampamento, Hagi pergunta por quê. Tokiwa responde que é para ele tomar ar fresco. Asagi pergunta o que ele ficou fazendo em casa. Hagi fica deprimido e diz que ficou pensando na Kohaku o tempo todo. Asagi pede para ele respirar fundo. Depois de respirar o ar fresco, ele diz que isso realmente o faz se sentir bem. Tokiwa fala para irem pegar os equipamentos. Hagi pensa em como é bom sair com os garotos e esquecer os problemas, mas fica surpreso em ver Suo e as garotas, e pergunta para Tokiwa se não era apenas eles. Tokiwa pergunta se não havia comentado antes. Hagi e Kohaku notam um ao outro. Ela o cumprimenta. Ele fica feliz e apreensivo. Suo fala que ela quem pediu para Tokiwa manter segredo dele. Ele pergunta por quê. Ela responde que, no pior cenário, ele fugiria. Hagi fala que não, e Suo diz que então está tudo bem. Asaki fala que quer escorregar na grama. Fuji comenta que precisam preparar a tenda deles. Suo se oferece junto das garotas para ajudá-los, mas como não precisam de todos, ela pede para Hagi e Kohaku irem acender a fogueira. Hagi e Kohaku preparam a fogueira em um clima estranho, enquanto os outros estão se divertindo montando a tenda. Hagi fala que o bolo da Kohaku estava muito delicioso e a agradece. Ele acredita que ela está cautelosa e que não foi uma boa ideia ter se declarado. Kohaku pergunta se a garota que estava com ele não ficou chateada. Ele responde que ela o estrangulou e ri. Kohaku se ajoelha e pede desculpas. Hagi fica desesperado, sem saber o porquê dela estar fazendo aquilo. Ela fala que não queria ter atrapalhado o encontro dele com a namorada. Hagi pede para esperar e explica que ela é sua irmã, que só aconteceu dela estar lá. Ele mostra uma foto deles e fala que eles são parecidos. Kohaku fica aliviada e pede desculpas pela confusão. Hagi fica encantado com ela e se pergunta o que significa ela estar aliviada. Ele tenta se declarar, mas as palavras não saem. Kohaku pede para ele esperar e começa a mexer em uma mala. Ela entrega um marshmallow e um espeto e diz que é tudo que tem, mas que fará doces novamente se ele quiser. Tokiwa pergunta se ainda precisa fingir com um martelo. Suo responde que já está bom. Eles escorregam na grama, depois preparam um churrasco e Fuji pergunta para Suo se é realmente a hora para ajudar os outros. Ela pede para explicar e Fuji diz que Hagi e Kohaku vão ficar bem, mas na situação dela, ele não percebeu nada. Suo fala que está bem como as coisas estão, que ela atacará aos poucos, que não quer estragar tudo. Eles se sentam em volta da fogueira falando que o churrasco estava uma delícia. Kohaku fala que irá lavar as coisas. Hagi se oferece para ajudar. Asagi fala que vai levar o lixo e Fuji fala que irá comprar doces na loja, deixando Suo e Tokiwa para trás. Eles comentam que Hagi e Kohaku estão se dando bem novamente. Tokiwa olha para o céu, fica impressionado e pede para Suo olhar para cima. O céu estava com poucas nuvens e estrelado. Suo comenta que se tivesse menos nuvens, daria para ver as constelações. Tokiwa concorda, mas nota a lua e fala que ela está bonita. Suo fala que é um jeito bem romântico de se confessar, pegando Tokiwa de surpresa. Ele pergunta por quê. Ela explica que é uma frase famosa do Natsume Soseki. Tokiwa entende o que ela quis dizer e tenta se explicar, que só quis dizer que a lua estava bonita. Suo ri e diz que estava brincando, que ele não é o tipo de cara que falaria essas coisas. Tokiwa fica aliviado que ninguém estava por perto, pois teria morrido de vergonha. Suo diz que está realmente bonita e fica de frente para
para ele. Ela repete que a lua está bonita nesta noite. Asagi e os outros voltam. Fuji pergunta o que aconteceu com o atacar aos poucos. Suo responde que esse é o aos poucos. Asagi e Kohako comentam que está cedo para dormir, deixando Hagi confuso. Suo diz que irão dormir nas tendas e serão vizinhos. Hagi fica mais surpreso ainda. Tokiwa estava surpreso com o que Suo havia dito e pensa que ela e a lua combinam. Hagi não consegue dormir, pois estava nervoso com Kohako e as garotas na tenda ao lado. Ele se pergunta se é o único consciente disso e fica envergonhado. Dois pardais ficam colados um no outro, deixando Hagi com inveja. Ele se lembra que Kohako gosta de coisas fofas e pensa em mostrar uma foto dos pardais para ela. Ele se prepara para tirar a foto. Kohako aparece e o cumprimenta, assustando o rapaz. Ela fica surpresa que Hagi já estava de pé, o deixando sem jeito. Ele fala que ela também acordou cedo. Ela diz que é costume, que pensou em se preparar e dar uma caminhada. Quando ela o viu, então veio cumprimentá-lo. Hagi fica chocado. Kohako pergunta se pode se sentar ao lado dele. Ele diz que sim. Ela pergunta o que ele achou do acampamento. Ele responde que foi divertido. Ela fala que ficou preocupada quando Suo disse para manter segredo dele que elas iam junto, que está feliz por terem conseguido se resolver. Hagi sente que a voz dela está mais baixa que o normal. Talvez seja porque é de manhã. Ela diz que gosta de comer em volta da fogueira, de admirar o céu noturno, mas que gosta mais de acampar nesse horário, que é relaxante, que tomar café da manhã ao ar livre também é legal, que talvez coma algo antes do pessoal acordar. Hagi encosta nela, a surpreendendo. Ele estava dormindo. Ela se pergunta o que deveria fazer. Os garotos acordam e Suo pergunta do Hagi e da Kohako. E esse foi o episódio 7.